Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Eu sempre falar aqui no meu canal sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Hoje, especialmente hoje, eu vou estar falando sobre a prosperidade. Isso mesmo, eu vou fazer a pregação da prosperidade. Quem me conhece, você está rindo. Vamos ler Mateus 6, versículo 19 em diante. Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e onde o ladrão mina e rouba. Mas ajuntei para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então nós conseguimos ver aqui claramente que o Senhor Jesus, que o Mateus escreveu aqui, foi o que o Senhor Jesus fala. Ele fala sobre prosperidade, mas não sobre prosperidade aqui nessa terra, e sim prosperidade no céu. Porquanto nós que cremos no Senhor Jesus Cristo somos filhos de Deus, não somos daqui dessa terra. Estamos aqui como peregrinos. Em Tiago, no Tiago capítulo 1, no versículo 2, o Tiago fala assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua boa obra, tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então a gente começa a ver por aí. E o que nós temos que passar por essa terra é isso, é motivo de grande gozo, ou seja, de grande alegria, os passar por várias provações. E a gente também consegue encontrar em 1 Pedro 1, e a partir do versículo 3, ele falando sobre nossa salvação, que não pode murchar, o qual a certeza que a gente não perde salvação. Vamos ler então. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, que, pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para ser revelar no último tempo, na qual exortais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, nós conseguimos ver aqui o apóstolo Pedro, ele falando a mesma coisa que Tiago,
Tiago fala que é motivo de grande gozo. Ele fala que importa que sejamos contristados com várias provações que são mais preciosas que o ouro, que perece. Ou seja, aqui já coloca em pauta algo muito, muito maior. E então a gente tem que entender que a nossa prosperidade aqui nessa terra é zero. Continuando em 1 Pedro 4, né? Agora a partir do versículo 12. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisas estranhas vos acontecesse, mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vós regozijeis e exulteis. Então, a gente deve se alegrar em estar passando pelas aflições, pelas provações, por sermos participantes da cruz de Cristo, participantes das aflições, participantes de tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo passou por aqui nessa terra. A gente tem que entender que a gente deve ser imitador daquele que se entregou por nós, que sofreu como um cordeiro mudo, calado. E a gente tem que entender a palavra de Deus, que ela, aqui na terra, a gente não é herdeiro de nada. E a gente é herdeiro, sim. Em Efésios 1, no versículo 3, fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, aqui nós conseguimos ver nitidamente que nós já somos herdeiros com Cristo. Entende isso? Nós somos herdeiros com Cristo. Que de ouro, prata? Não. De todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você acha pouco? E assim, a gente quando entende, é magnífico. Em Romanos 8, no versículo 32, fala assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu filho por nós, ele entregou o seu filho por nós. Como não dará juntamente com seu filho, Jesus Cristo, todas as coisas? Por isso nós temos que entender que somos mais do que vencedores. Você quer almejar algo maior do que isso? Não tem ouro, não tem prata que se iguale, pedras preciosas que possam se igualar à riqueza de ter o Senhor Jesus. A palavra de Deus fala: quem tem Jesus tem a vida eterna. Ele é a própria vida eterna. Ele é o tesouro. Entenda, você tem o tesouro maior de todos. Um cristão verdadeiro, genuíno, aquele que crê que a salvação dele é por graça, ele tem a vida eterna. E não entre em condenação, como a palavra de Deus diz em 1 João 5, no versículo 13, no versículo 12, aliás, fala assim: quem tem o Filho tem a vida,
quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Entende? Você crê em Jesus como seu Salvador? Crê em Jesus como tendo entregado a sua vida por você? Crê em Jesus como tendo derramado o seu sangue por você? Então, eu tenho que falar uma coisa que você talvez não sabia, que você tem a vida eterna. Entenda que o Senhor Jesus, ele é a vida eterna. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Você é mais rico que qualquer multimilionário. Qualquer. Mais do que todos Pega a lista dos 10 mais ricos do mundo e colocam perto de você e eles não passam de mendigos. Entendeu? Você é muito rico. Se realmente você crê em Jesus, você não tem ninguém mais rico que você. Somente igualmente a você. Assim, os meus irmãos, todo aquele que crê em Jesus, que é meu irmão, ele é tão milionário quanto eu. Aí sim. Fora isso, não tem ninguém mais rico do que um cristão nessa terra. Não existe, não tem possibilidade. Cristo é tudo. Ele é tudo. Tudo. Entenda que ele é a porta do curral das ovelhas. Ele é o caminho. Ele é o pastor que passa por dentro da porta. Entende? É maravilhoso quando a gente começa a entender as grandezas das coisas de Deus. Cristo é tudo. O foco é Ele. Nós vivemos agora para Ele. Consegue entender que você vive para Cristo? Um cristão, ele tem que entender que ele tem a vida eterna. Para o quê? Para desfrutar da vida eterna. Agora eu vou viver do jeito que eu quero, vou deixar Cristo lá de lado e que Ele já me deu a vida eterna, não posso perder. E agora eu vou desfrutar da minha vida. Não. Não tem como. Um trem não pode ser livre fora da linha do trem. Um navio não é navio fora do mar. E assim, do mesmo jeito, um cristão que queira viver fora de Cristo não é cristão. Então, muitos falam assim, não, mas um cristão, se ele mesmo quiser deixar de servir a Deus, ele pode. Não pode. Ele simplesmente só professava. Ele nunca foi cristão. Um cristão verdadeiro, ele sabe que ele pertence a Cristo. Ele sabe que ele estava morto. E Cristo morreu em seu lugar, deu a vida por ele, derramou o seu sangue por ele. E agora o seu sangue foi derramado por cima dessa pessoa. E agora essa pessoa é membro da família de Deus. Agora ele é filho. E para filho, a única coisa que eu posso falar é que Deus te receba por filho. Amém. Saiba, se você andar direito, Deus vai se agradar muito de você e você vai ser bem-aventurado. E se você não andar de acordo com o que Deus quer que você anda, você vai ser corrigido, você vai ser açoitado, mas de modo nenhum ele irá te lançar fora. Ele mesmo fala em João 6, ele fala, de maneira nenhuma ele irá te lançar fora. Veja João 6, no versículo 37, fala bem claro, que todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Em João 10, ele fala também que ninguém pode arrebatar da mão dele, ou da mão do Pai, que é maior que todos. E no final, no versículo 30, ele fala que ele e o Pai são um. Ou seja, ele é Deus. Então, somente crê em Cristo. Não almeje as coisas dessa terra. Não vale a pena. Eu quero ser milionário, rico. Um cristão verdadeiro que almeja as coisas da terra, ele está perdendo a sua vida.
perdendo de poder dar um bom testemunho. Eu não estou dizendo que um cristão não possa vir a ter bens, a ter riquezas. O Senhor pode conceder ele ter tudo isso ou até mais. Mas certamente, se o Senhor conceder ele isso, porque o Senhor tem uma missão na vida dele para isso. E a gente vê que o Senhor, ele tinha seguidores ricos. A gente consegue ver na hora da sua morte, que estiveram com ele, eram ricos, que foi Nicodemos e acho que esse é o nome do outro, que cedeu o túmulo para ele, que deu o túmulo para ele, que nunca tinha sido ninguém sepultado. E assim a gente vê que na palavra de Deus fala que é impossível a um rico ser salvo. Mas para Deus nada é impossível. O rico, um pobre, é impossível. Não só o rico, mas o pobre. Somos salvos por quê? Por graça. Por favor imerecidos. É um favor que não merecemos. Mas o Senhor nos dá por amor. E se nós temos que fazer alguma coisa para não perder ou para manter a salvação, então esse evangelho é falso. É o que o apóstolo Paulo prega em Gálatas 1. É o evangelho anátema, ao qual precisa fazer alguma coisa para poder ser salvo. Acrescentar alguma obra à cruz de Cristo, ao qual a obra foi perfeita. Não despreze a cruz de Cristo. Creia que, por graça, por você crer em Cristo, você tem a salvação. Para a gente poder terminar, para não ficar muito grande, terminar em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual persevereis. Então, a única coisa que devemos perseverar no evangelho. Certo? Viu? Tem que perseverar. Vamos ver. Pelo qual também sois salvos. Então, se perseverar nesse evangelho, você é salvo, hein? Persevera nesse evangelho. Se é que o conserveis tal como vô-lo anunciei. Se é que conserveis tal como vô-lo anunciei. Como é que o apóstolo Paulo anunciou? Se é que não credes em vão. Então, o lance todo é crer. Se é que não credes em vão. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o evangelho que ele pregou. Que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o evangelho. É um resumo. Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Acabou. Quem crê que Jesus Cristo morreu em seus pecados, esse tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida. Quando entende que é salvo por graça, sem fazer nada, agora o amor de Cristo nos constrange. Entenda isso, o amor de Cristo nos constrange. Se vivemos para Cristo, vivemos. Fiquem com Deus, que o Senhor traga a sabedoria no coração, na mente de vocês, para entender que é por graça a salvação e não almejem as coisas dessa terra. Amém.